gorgeous! How are you today? Are you right? I hope you're well. This is Chris, the teacher coach, and I'm here today to talk to you about present simple. Uau! Ok, então hoje estamos aqui para falar de presente simples. Ó, uma dica que eu dou para vocês. Muitos alunos, quando eu pergunto, fulano, o que é o presente simples? Aí a pessoa fala assim para mim, Cris, é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo. O presente simples é o que acontece, ok? É o que acontece, alright? E existem algumas coisinhas do presente simples. Apesar dele ser um dos primeiros tempos verbais que a gente aprende, ok? Muita gente não sabe usar o presente simples. Então, como é que a gente usa o presente simples? Como é que funciona, né? O presente simples, ele vai ser usado para falar de hábitos, ok? Então, coisas que eu faço habitualmente ou que alguém faz habitualmente. Para falar de verdades universais, nossa, Cris, o que é verdade universal? São coisas que, via de regra, acontecem daquele jeito, ok? E uma outra coisa que a gente usa bastante o presente simples é para falar de fatos, coisas que também acontecem normalmente, ok? Quando eu uso o presente simples, eu normalmente não estou falando de um tempo verbal específico. Mas o que é isso, Cris? Achei que você estava falando de presente simples, né? Então fica aí comigo, só vou te dar um exemplo e vai fazer mais sentido para você, ok? Se eu falo para você, eu estudo todos os dias, I study every day. Eu não estou te dizendo e nem enfatizando o quando que eu estudo. Na verdade, eu estudo todos os dias e é uma coisa que eu fiz ontem, faço hoje e provavelmente farei amanhã. Então, é um hábito, ok? Uma outra coisa que às vezes o aluno confunde, principalmente quando eu vou falar de verdades universais. Por exemplo, todo mundo sabe que a água ferve a 100 graus Celsius, ok? Então, water boils at 100 degrees Celsius. É um fato, é uma verdade universal, ok? Alright, então, sabendo disso, vamos tentar pensar como é que a gente faz perguntas utilizando o presente simples. Pois é, lembra que há um tempinho atrás a gente estava falando de tempos verbais e eu dei uma aula meio que genérica sobre os tempos verbais e eu disse para você que os tempos verbais, cada tempo verbal no inglês, via de regra, tem o seu verbo auxiliar. E no presente simples não é diferente, ok? Quem que é o verbo auxiliar do presente simples? Será que você lembra? Ok, será que você já ouviu falar disso? Pois é, o verbo auxiliar do presente simples é o do e o does. Cris, que alívio, esse daí eu sabia. Ok, pois é o do para I, do you, do they, and do we. Okay, so I, they, we, and you. Alright? E o does? O does é pro he, she, ok? Então, quando eu vou fazer pergunta, eu vou precisar usar o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar, ele vai fazer uma inversão, ok? A gente brinca no inglês, né, que para fazer perguntas normalmente nós fazemos inversões. Então, a gente pega o verbo auxiliar, coloca na frente do substantivo ou do pronome. Substantivo, Chris, the dog, the cat. E quem que é o pronome? She, it, we, alright? É que está substituindo o substantivo ou o nome, ou noun, né, em inglês, ok? Alright, então a gente vai fazer essa inversão e vai ficar alguma coisa assim, ó. Dá uma olhadinha aqui. Do you like coffee? Ok? Does she like traveling? Okay? Does she like science, for example? All right? Or does he play football? All right? Ok, então eu tenho o does para o he, she, it e o do para we, you, they and I. All right? Ok, e na negativa, como é que funciona? Na negativa eu vou colocar também o do ou o does. O do, lembrando, né, para esses pronomes aqui, tá vendo? E o does para esses pronomes aqui, ok? Alright, e aí eu vou colocar a partícula not, ok? Então, I do not like horror movies, ok? I do not like horror movies. Mas esse do not, ele soa um pouco posh, né? Posh é um pouquinho metido, um pouquinho snob. Então, como é que eu poderia normalmente fazer para parecer um pouquinho mais nativo, né? E menos enfático? Eu vou colocar o do mais not, que vira contraído o don't. Ou eu vou colocar o does mais not, que contraído vira doesn't. Ok? Então, lembrando alguns pontos importantes que a gente falou até agora,
que a gente vai usar o presente simples para falar de hábitos, fatos, verdades universais, ok? Uma outra coisa que é importante lembrar é que o verbo auxiliar do presente simples é o do e o does. Uma outra coisa importante, eu uso o do e o does, o verbo auxiliar, nas interrogativas e nas negativas. E as afirmativas, Cris? O que eu faço com elas? Bom, as afirmativas, gente, tem aquela historinha, não sei se você vai lembrar lá da época do colegial ou alguma vez que você já tem estudado inglês, que eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo que é a maldição do S. O que é essa maldição do S? O he, o she e o it, ok? Eles têm a maldiçãozinha do S. Então, todo verbo principal, ele vai ter um Szinho no final quando aparecer com esses pronomes ou com algum substantivo que possa ser substituído por esses pronomes, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Alright? Water boils at 100 degrees. Então, quem que é a water, gente? Quem que é a água? É uma coisa, né? É um it. It boils at 100 degrees Celsius. Olha o boil, que é o verbo principal, que é ferver, com um Szinho aí, percebe? Ok, good. Segunda frase. The sun rises in the east and sets in the west. Percebe que o rise, que na verdade não é bem nascer, né? O rise é se levantar, mas a gente, para não traduzir, lembra que eu falei para vocês que a tradução às vezes fica esquisita? Então, na verdade, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, rises vem com S, percebe? O verbo to rise, ele acaba vindo com S porque o the sun é um it, ok? E sets, a mesma coisa. O the sun, que é o sol, é uma coisa, né? É um it, ok? In Russia, it gets very cold in the winter. Então, quem gets? Tá vendo o get aí, que ele vem com Szinho? E aí tem um it, né? No inglês, gente, não existe sujeito oculto. Não existe. Então, se tem um verbo, tem que ter alguém fazendo ação. Mas quem é esse it aí? É indeterminado, mas ele não é inexistente, ok? Alright. Vamos lá. She leaves home at 7 a.m. every morning. She leaves. Percebe? O she, a maldiçãozinha do S aí que vem com o leave. Leave mais S, leaves home. Então, ela sai de casa. She leaves home at 7 a.m. every morning. He has a very good knowledge of her emotions, ok? He has, aí é o verbo to have, né? Para he, she, it, vem com Szinho. He has a very good knowledge of her emotions. Então, ele tem uma boa compreensão, um bom entendimento das emoções dela, né? All her emotions, ok? The plane takes off at 9 p.m. Takes off, olha, é um phrasal verb, né? O takes mais o off, que é o verbo decolar. Então, o plane é um it, e aí, takes off at 9 p.m. Então, o avião decola às 9 da noite. Ok. Um outro aí, the train leaves this station around 3 p.m. The train, again, é uma coisa, um objeto, né? Então, ele parte, leaves this station around 3 p.m. Então, ele parte dessa estação por volta das 3 da tarde, ok? Around, por volta de, alright? The meeting starts at 8 a.m. and finishes around 11 a.m. Ok, então o meeting é o encontro, né? E é uma coisa, o encontro, ok? Starts, a maldiçãozinha do S aí, o verbo start, mais o Szinho no final, at 8 a.m. and finishes, ou outro verbo aí, terminar, né? Com Szinho também no final, porque nós estamos nos referindo ao meeting. Ok, gente? Bom, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha facilitado aí a compreensão do presente simples, mas tudo nessa vida, nós só aprendemos praticando. Prática leva à perfeição, alright? Okay, guys, so I hope you enjoyed this, and if you did, please do subscribe. Então, se gostou, assina aqui, e se você acha que alguém pode se beneficiar com essa videoaula de hoje, não deixa de compartilhar, ok? Então, vamos compartilhar essas informações, vamos aprender inglês. Inside Óculos para vocês, ok? Bye, guys, and I'll see you around. Take care. See you. Bye. Bye.